Amém. Vamos à nossa mensagem. Nós estamos em uma série de mensagens no livro de Apocalipse. O tema da mensagem, o tema geral da série de mensagens é quem tem ouvidos, ouça. Uma expressão que se repete por várias vezes no livro de Apocalipse, de maneira que nós estamos aprendendo com as orientações que o Espírito traz à igreja, tanto as primeiras 7 cartas logo no início do livro, quanto as demais revelações que são feitas ao longo do livro. Cremos que é o Espírito falando com a igreja, por isso queremos estar atentos para ouvir nessa noite, mais uma vez o Espírito falando conosco. Queremos ter ouvidos para ouvir. O título da nossa mensagem é uma convocação urgente. Nós vamos estudar o texto do Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 22. Acho que quem está acompanhando na transmissão talvez esteja aparecendo 14 ao 28, houve um errozinho de digitação, o erro foi meu, eu que passei a informação errada para os irmãos. Capítulo 3, nem verso 28 tem, para no 22, então é impossível ser do 14 ao 22, mas nós hoje estudaremos do verso 14 ao verso 22. Quero que você já abra a sua Bíblia, para ficar pronto aí, já no texto, que nós leremos logo em seguida, mas antes eu quero fazer uma introdução, como nós já temos feito em todas as outras 7 cartas. Cada uma dessas cartas é endereçada a uma igreja específica, em uma cidade específica, e tem contexto, existem algumas informações que são importantes nós entendermos a partir da realidade de cada uma daquelas igrejas, daquelas cidades, para que possamos entender o texto como um todo, para que possamos tirar do texto uma aplicação para as nossas vidas. Nós chegamos então à última igreja, à última cidade, a cidade de Laodiceia. Lembrando que, se você olhar no mapa, essas 7 cidades, elas vão fazer uma espécie de círculo, assim, elas vão fazer quase que uma rota circular. Nós comentamos isso lá no início, que essas 7 cidades, elas serviam quase como um ponto de acesso às outras cidades. Então, uma rota circular que o entregador dessa mensagem levaria, de maneira que todas as cidades e todas as igrejas da região poderiam ser abençoadas com essas informações, embora cada uma das situações que são apresentadas, elas são referentes a cada igreja, a cada cidade. Existem elementos, e nós vamos ver especificamente hoje em Laodiceia, como já vimos em todas as outras igrejas, existem questões que são trabalhadas no texto que são de coisas que estavam acontecendo naquela cidade em específico. Mas a lição que temos para aquela cidade, as orientações, as advertências, os elogios para aquela cidade, servem também para a igreja do Senhor como um todo. Por isso, nós estamos estudando o texto de Apocalipse até hoje e o estudaremos até a volta de Cristo, porque Ele continuará falando conosco. Embora a cidade de Porto Velho, a igreja Batistolaria, não seja a igreja de Laodiceia, não seja a cidade de Laodiceia, mas há elementos do comportamento dessa igreja que podem nos ensinar a ser uma igreja que de fato agrada ao Senhor. Então chegamos à última cidade, a cidade de Laodiceia. Esta é a carta à igreja de Laodiceia é peculiar, porque essa é uma das igrejas que não recebe nenhum tipo de elogio da parte de Cristo, ela recebe apenas advertências, e há na igreja de Laodiceia um comportamento que é a marca registrada dela. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra-chave que eu quero que você guarde nessa noite sobre essa igreja, é presunção. Presunção é a palavra-chave para a igreja de Laodiceia. Por quê? A cidade de Laodiceia é uma cidade rica, é uma cidade muito rica, era uma cidade muito rica, ela ficava muito próxima de outras 2 cidades que são conhecidas do texto bíblico, ficava próxima da cidade de Hierápolis e próxima da cidade de Colossos. Colossos, a mesma da sua Bíblia aí, onde tem a carta aos Colossenses. Então, eram 2 cidades que ficavam próximas, e Hierápolis ficava mais ao norte, Colossos ficava mais ao leste. Então, no meio desse caminho aí, entre uma cidade e outra, ficava a cidade de Laodiceia, que foi uma cidade construída por conta da sua posição estratégica, tanto militar quanto comercial. Normalmente, quando se funda uma cidade, quando se constrói uma cidade, ou quando se inicia uma cidade, alguns recursos naturais são essenciais para que aquele assentamento possa progredir, possa crescer e possa, de fato, dar origem a uma cidade. Especialmente no mundo antigo, onde os recursos naturais, onde nós não tínhamos as facilidades de levar água, levar energia para outros lugares, então era necessário
que as cidades tivessem algum tipo de recurso natural, especialmente água, muito próximo para que ela pudesse ser assentada com eficácia. E no caso de Laodiceia, ela não tinha um recurso natural abundante, ela não tinha água abundante. O rio que banhava a cidade era um rio que secava no verão, e isso gerava para a cidade a necessidade de receber água de outra cidade. Então, ela é uma cidade marcada por 3 características. Ela é uma cidade muito rica, é uma cidade de banqueiros, tá? No histórico, você pode ler os livros históricos mesmo sobre o mundo antigo, sobre o mundo romano, você vai ver inclusive imperadores romanos indicando Laodiceia como um local onde você poderia adquirir bens ou conseguir empréstimos financeiros, porque é uma cidade rica, uma cidade povoada por pessoas muito abastadas, com muito dinheiro. Ela também produzia um tecido feito de uma lã preta, que era retirada dos animais, das ovelhas, e era um tecido muito especial, era uma lã característica que nenhuma outra cidade produzia algo semelhante ao que Laodiceia produzia. E ela também era um centro médico conhecido na região, era um centro médico famoso porque ela produzia um colírio para os olhos, um pó que era usado para tratar da vista, e era o chamado de pó frígio, né? Então ele era muito famoso porque no mundo antigo os tratamentos médicos ainda eram muito incipientes, e em Laodiceia começou-se a desenvolver uma espécie de tratamento mais avançado, com mistura de elementos naturais, e estava se obtendo algum resultado positivo. Então isso ficou muito famoso na região. Então perceba que essa é uma cidade marcada pela riqueza, é uma cidade marcada por produzir uma vestimenta sem igual, uma vestimenta peculiar, especial, e é uma cidade que produz cura para os olhos, Um outro elemento famoso que aconteceu com essa cidade, que vai nos ajudar a entender o texto mais para frente, é que essa cidade em um determinado momento sofreu um terremoto. Ela está próxima de Filadélfia, que nós estudamos na semana passada, que por sua vez está próxima de Sardes. As 3 cidades são extremamente afetadas por um vulcão que está nas regiões, nas eminências da cidade. Então haviam muitos tremores de terra que culminaram, inclusive lá em Filadélfia. Um dos problemas que a cidade enfrentava era que com os constantes tremores, a cidade toda estava rachada, estava sem segurança, né, fazendo com que as pessoas morassem fora da cidade. E aqui nós temos uma cidade que sofreu um abalo sísmico muito forte, foi totalmente destruída por esse terremoto. Esse mesmo terremoto destruiu a cidade de Sardes, uma outra cidade famosa também, que nós já passamos por ela, destruiu a cidade de Sardes, mas ao contrário de Sardes, ou diferentemente de Sardes, Laodiceia não aceitou a ajuda do Império Romano para reconstruir a cidade. Ela mesma bancou a reconstrução da cidade. Os próprios moradores da cidade pegaram seus próprios recursos, eles tinham muitos recursos, eles reconstruíram a cidade, e a cidade ficou mais bonita, ficou mais bela do que ela era anteriormente. Isso, inclusive, era um motivo de orgulho para os laudicenses, para os moradores da cidade, porque eles haviam se reconstruído, se reerguido depois do grande terremoto, sem a ajuda do Império, sem a ajuda dos comandantes, sem a ajuda do Império Romano, e o que eles fizeram ficou mais bonito do que era antes. Então era um motivo de orgulho. Então é uma cidade rica, é uma cidade independente, é uma cidade onde as pessoas não enfrentam problemas, porque tem dinheiro, porque tem muita posse financeira. É uma cidade onde as pessoas produzem cura para os outros, e é uma cidade que produz uma vestimenta elegante, uma vestimenta especial para os outros. É uma cidade presunçosa por natureza. É uma cidade que se sente autossuficiente, que se sente independente dos outros. E isso também contaminou a igreja. Esse é o grande problema da igreja de Laodiceia. É uma igreja que também vive uma presunção de autossuficiência, e nesse estado de autossatisfação que a igreja vive e de autoconfiança, ela literalmente deixou Jesus de fora. Ela literalmente deixa Jesus fora da igreja. Tanto é que nós vamos ver no texto que em um determinado momento Cristo diz: eis que estou à porta e bato. É uma cidade e uma igreja, consequentemente, que se sentiu autossuficiente, se sentiu autoconfiante, sentiu-se que podia cuidar de tudo sozinha, e com esse cuidar de tudo sozinha, esqueceu-se de depender do Senhor, esqueceu-se de depender de Cristo, e tirou Cristo da sua convivência, da sua relação.
Como eu falei anteriormente, é uma igreja que não recebe nenhum elogio e é uma igreja que recebe apenas reprimendas, e nós vamos ver o que Cristo fala a essa igreja nessa noite, de maneira que ele também falará a nós hoje. Então, convido você a ler comigo. Nós vamos ler o capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. Depois nós vamos destrinchando verso a verso e tirando as orientações do texto para fazer as aplicações ao final. O texto nos diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas nada sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E tu, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que aplique aos teus olhos e enxergues. Eu repreendo e castigo toda quantos amos, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Senhor, fala conosco, tem misericórdia de nós, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que a Tua palavra seja anunciada e aquele que precisa ouvir nessa noite, ouça. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então, como eu já fiz a apresentação inicial, nós vamos verso a verso aqui, entendendo o texto, a partir do contexto que nós já apresentamos, a partir das orientações que o texto também nos dá, e nós vamos aqui entendendo o que Cristo quer falar a essa igreja. A sequência segue muito semelhante a todas as outras. A primeira, uma apresentação do mensageiro, ele se apresenta com um nome, ou com algum título, né, alguma intitulação. Depois vai ser apontado pontos fortes e pontos fracos, quando há pontos fortes e pontos fracos. Depois há a apresentação de uma solução para o problema da igreja. E, por fim, há um desafio para o vencedor, há um desafio para aquele que deseja fazer a vontade de Deus e, consequentemente, a recompensa também para aqueles que aceitam o desafio e cumprem esse desafio. Então, vamos ver no verso 14, nós temos aqui as características do mensageiro. O texto diz assim: estas coisas diz o Amém. Gabriel, diminui um pouquinho o ganho, lá em cima, o vermelho. Tá dando uma microfoniazinha. Oi, isso. Acho que vai diminuir a microfonia. Senão você reduz o retorno para mim também um pouquinho aí. O texto diz assim: essas coisas diz o Amém, o testemunho é fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Essas expressões, Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, elas buscam enfatizar a origem divina dessa mensagem. Elas são os títulos que Cristo se apresenta, são títulos que são usados também para falar de Deus no Antigo Testamento. Ao longo da carta de Apocalipse, do livro de Apocalipse, dessas 7 cartas, nós vimos que em diversos momentos Cristo usa expressões que eram usadas para se referir a Deus no Antigo Testamento. É interessante essa questão do nome na cultura do povo bíblico, do povo antigo, porque o nome falava da essência da pessoa. Nos nossos tempos, na nossa sociedade, o nome às vezes tem o significado do nome tem pouca importância para nós. Muitas vezes nós escolhemos nomes mais por conta de uma afinidade social, ou de um gosto, ou de uma beleza em relação ao nome, do que propriamente pelo seu significado. Tá? Não é da nossa tradição, da nossa cultura moderna, ou da sociedade moderna, escolher nomes com base no seu significado. Mas no mundo antigo, no mundo veterotestamentário e neotestamentário, o nome tem muita ligação com a essência do que você está apresentando. Então, hoje nós cantamos um cântico aqui, onde nós falamos diversos nomes do Senhor. Nós sabemos que o nome sagrado de Deus, nós não sabemos mais como pronunciá-lo. Existe lá o tetragrama, né, o Ivre, Vavre, que eu sou o que sou, que seriam as iniciais do eu sou o que sou. Esse tetragrama
em tese, nos daria indícios do que é o nome de Deus originalmente, mas ainda que a gente não saiba mais pronunciar corretamente o nome de Deus, o nome pelo qual ele se apresenta a Moisés, ainda assim, ao longo da sua relação com o povo de Israel, Deus foi apresentando vários nomes sobre si, ele foi apresentando várias formas de tratar ele. Então ele é o Deus da provisão, ele é o Deus salvador, ele é o Deus curador, ele é o guarda de Sião, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Senhor. Então, diversas vezes o texto bíblico, e algumas vezes no Antigo Testamento, Deus é tratado pelo Amém. Amém, no contexto bíblico, a palavra Amém, ela quer significar, na verdade, originalmente o sentido dela é verdade, tá? O Amém é verdade. Nós usamos a expressão Amém para confirmarmos aquilo que alguém orou. Então, quando alguém termina uma oração, a pessoa diz Amém, nós então confirmamos dizendo assim, Amém, é verdade isso que ele falou. É isso que a expressão Amém quer dizer para nós. Então, quando Cristo fala que ele é o Amém, que ele é a testemunha fiel, que ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele está aqui dando credibilidade à sua palavra, ele está dando credibilidade à mensagem que ele está dando àquela igreja. Então ele quer transmitir à igreja de Laodiceia, e à cidade de Laodiceia consequentemente, que ele é o único que realmente pode receber toda a confiança. Laodiceia é uma cidade imponente, grande, rica, poderosa, é uma cidade autossuficiente, é uma cidade que confia em si mesmo e, consequentemente, a igreja de Laodiceia sofre do mesmo mal. Então, nesse sentido, Deus fala para essa igreja, Cristo fala para essa igreja, não confiem em vocês, confiem em mim, eu sou o Amém, eu sou a verdade, eu sou o verdadeiro, eu sou a única testemunha digna de confiança, eu sou o princípio da criação de Deus. E essa expressão, princípio da criação de Deus, vai estar muito ligada, quem estudou a carta aos Colossenses vai lembrar que há uma discussão lá na carta de Colossenses, e essa expressão é utilizada lá na carta aos Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala de Cristo, diz que ele é o princípio da criação de todas as coisas. Então, essa expressão está muito associada com uma percepção equivocada que um movimento pré-gnóstico que existia na época levantava acerca da pessoa de Cristo, de como se ele fosse a primeira criação de Deus. E aqui o que ele está dizendo, olha, eu sou o único verdadeiro, eu sou o único digno de confiança, e eu é que dei origem a todas as coisas. A riqueza que vocês têm, fui eu que criei. O poderio, as belezas naturais, as condições financeiras que vocês têm, isso é criação minha. Então não confiem nessas coisas, confie no Criador dessas coisas, não confie na criação, confie no Criador. Então a riqueza e o poder temporal daquela igreja e daquela cidade lhe davam a falsa impressão de que eles poderiam resolver todas as coisas sozinhos. Vide aqui, lembre aqui da situação da destruição da cidade. A cidade foi destruída por um terremoto e todas as outras cidades que foram abaladas por esse terremoto receberam uma ajuda de Roma para poder se reconstruir e só conseguiram se reconstruir por causa da ajuda de Roma. E Laodiceia disse, não, eu não preciso da ajuda de Roma, eu tenho dinheiro, eu pago a minha reconstrução e vou fazer mais, vou construir uma cidade mais bonita do que a que tinha antes para mostrar para todos que nós não dependemos de ninguém. Então, esta cidade que é uma cidade presunçosa, é uma cidade autossatisfeita, autoconfiante, essa cidade é chamada por Cristo a confiar apenas nele, porque ele é o único digno de confiança. Jesus se apresenta como o único digno de confiança, o Amém, aquele que tem a palavra e o testemunho realmente fidedigno, ele que é o princípio de toda a criação. Ele controla todas as coisas e não o dinheiro laodicense, não é o poder financeiro de Laodiceia que controla as coisas, ou que dá ordem nas coisas. Quem dá ordem em todas as coisas é Jesus Cristo, ele que é o Amém, ele que é a testemunha verdadeira. Ele segue então no verso 15 e 16, agora apontando o que seria eventualmente... está falhando? O que seria eventualmente os pontos fortes da cidade, verso 15 e verso 16. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, a semelhança de Sardes, aqui outra igreja que nós já estudamos anteriormente,
as palavras de Cristo são cheias de ironia aqui. Quando Cristo fala pontos fortes, ainda que não haja nenhum qualificativo para pontos fortes, aqui fica claro que esses pontos fortes que ele está falando são as fraquezas da igreja, são as fraquezas da cidade. Então ele diz: conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno, essa é a tua obra é ser morno, e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, o que seria a qualidade de Laodiceia é, na verdade, a sua fraqueza, é o seu ponto de falha, é o seu ponto fraco. Então, conheço tuas obras, embora não haja nenhum qualificativo, fica evidente pelo contexto que se tratam de obras ruins, não são obras dignas de elogio. Porque quando Cristo quer elogiar as obras, ele deixa claro no contexto da palavra que ele está dando à igreja, que aquelas obras são obras dignas de elogio. E essa obra que ele está falando aqui não é digna de elogio. Ele deixa claro, ele diz: olha, sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. Deixe-me abrir um pequeno parênteses aqui para nós explicarmos essa expressão, porque ela é um pouco mal interpretada, um pouco mal compreendida. Ao longo do tempo, nós sempre ouvimos essa expressão como se fosse uma espécie de gradação da temperatura espiritual da igreja. Então, Cristo está falando ali: eu gostaria que vocês fossem ou frios ou quentes. Então, se vocês fossem mais quentes, seria uma gradação melhor, uma espiritualidade mais quente, uma espiritualidade mais viva. E uma espiritualidade fria seria uma espiritualidade próxima da morte aqui. Contudo, no panorama geral aqui, no contexto geral, não fica muito claro esse tipo de leitura do texto, porque se a igreja é morna, ela está um passo à frente do frio e mais próximo do quente. Então, Cristo estaria, em tese, satisfeito com a igreja se morno, quente e frio fossem gradações da temperatura espiritual da igreja. Então, não é isso que o contexto nos aponta. Cristo está criticando essa igreja porque ela é morna. Cristo não gostaria que nenhuma igreja fosse fria espiritualmente. Ele gostaria que a igreja, em tese, se fosse tratado como gradação, ele gostaria que todas as igrejas fossem quentes. Se a igreja é pelo menos morna, ela está melhor do que fria. Então, nesse sentido, não faz sentido interpretarmos o texto como uma gradação de espiritualidade, uma gradação de temperatura espiritual. O texto aqui tem a ver com o que está acontecendo na região da cidade. Para entendermos isso, a gente precisa avançar um pouquinho na nossa compreensão do contexto em que essa cidade está. Como eu expliquei no início, ela está próxima de outras duas cidades, Hierápolis e Colossos. Hierápolis fica mais ao norte. Em Hierápolis existem fontes de águas termais, fontes de águas quentes, que têm propriedades medicinais, como todo mundo já conhece. Inclusive no Brasil nós temos algumas cidades com fontes de águas termais, onde as pessoas procuram para fazer tratamento de reumatismo, tratamento de dores. Existe uma vantagem nesse processo de se utilizar fontes termais para tratamentos médicos, especialmente de questões musculares e de dores no corpo. Mais ao leste ficava Colossos. Colossos era uma cidade conhecida pelas suas fontes de águas frias, que ajudavam as pessoas a matar a sua sede, a matar as suas necessidades por água fresca, potável, que pudesse ser consumida na hora. Laodiceia ficava no meio do caminho. E qual é o problema de Laodiceia? Como eu disse anteriormente, ela não tinha uma fonte de água constante. O rio que banhava Laodiceia, acho que está falhando aqui. Vê um outro microfone para mim, Gabriel? Aí a gente não fica nesse medo aqui. Oi? Acho que agora vai facilitar. Então vamos lá. Tá ok na transmissão? Tá baixo? Aumenta um pouquinho aí. Ok? Ótimo. Beleza. Então voltando aqui à nossa explicação. Ao norte ficava Hierápolis com suas fontes termais. Ao leste ficava Colossos com as suas fontes de águas frias. Laodiceia fica no meio do caminho. Como ela não tinha fonte de água constante, o rio que banhava a cidade secava no verão, a cidade não tinha suprimento de água para o ano inteiro. E aí o que acontecia? Ela precisa usar de um aqueduto. Ela não pode fazer um aqueduto da cidade que fica na mesma posição que ela, na posição mais ao leste, porque o aqueduto precisa ter uma queda de água para que você possa ter isso em constância.
E aí o que acontece? Ela usa as águas que vêm de Hierápolis. Essas águas que vêm de Hierápolis até Laodiceia, elas não conseguem esfriar no aqueduto enquanto elas estão chegando a Hierápolis. Então elas chegam, ou melhor, quando elas estão chegando a Laodiceia, elas chegam em Laodiceias mornas. E quando ela chega morna, ela fica ruim para o consumo. Você não consegue beber a água morna logo que ela está ali passando pelo aqueduto. Então as pessoas, além de ter que pegar essa água, elas iam ter que envasilhar elas, aguardar um tempo para que ela esfriasse, para que ela finalmente pudesse ser consumida. E para piorar a situação, a água que vinha de Hierápolis é uma água termal, é uma água vulcânica. Então ela vem cheia de sedimentos, ela vem cheia de minerais, o que fazia com que a água também tivesse um gosto ruim e fizesse com que as pessoas passassem mal ao tomar essa água em grande quantidade. Então as pessoas tinham ânsia de vômito, porque tomavam água morna, ainda mais cheia de minerais, dava vontade de vomitar. E para piorar a situação, ela tinha ainda mais uma característica interessante. Essa água vinha cheia de sedimentos, lá de Hierápolis direto para Laodiceia. E esses sedimentos faziam com que a água ganhasse uma coloração diferente. Ela ficava com um tom azulado, um tom muito bonito. Quem visse a água passando pelo aqueduto, ou quando você envasilhava ela, ela ficava com uma coloração azulada muito bonita, que chamava a atenção. Contudo, essa água era inútil para beber, porque ela estava cheia de sedimentos, embora ela fosse bonita, ela era morna, ela não atendia a sua função. Qual é a função da água? Matar a sede. E esse é o problema de Laodiceia. É essa crítica que Cristo está fazendo à igreja. Quando Cristo diz que a igreja é morna, o que ele está dizendo é que é uma igreja inútil, porque ela não é nem quente para atender um problema de saúde, para resolver o problema de saúde, como as águas de Hierápolis, e ela não é nem fria, como as águas de Colossos, para matar a sede. Ela é morna, é uma igreja inútil, ela não serve para o seu propósito. A água morna, a água cheia de sedimentos, a água colorida, bela, não atende ao seu propósito. Qual é o seu propósito? Matar a sede. Então, nesse quesito, o que Cristo está dizendo para a igreja de Laodiceia não é que ele está triste com a sua gradação espiritual. O que ele está triste é porque é uma igreja inútil. Ela não faz aquilo que ela deveria fazer. Ela não serve nem para curar as pessoas, como se fossem as águas quentes termais de Hierápolis. Ela também não mata a sede das pessoas, como as águas frias de Colossos. Ela é uma igreja morna, uma igreja inútil, uma igreja sem utilidade. Então, essa igreja, assim como as águas da cidade, ela produzia um efeito reverso nas pessoas. E ela produzia um efeito reverso, inclusive em Cristo. Que Cristo se queixa de dizer, olha, como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca, porque vocês não servem para aquilo que vocês foram plantados para fazer. Então, há aqui uma crítica de Cristo a esse estado da igreja de mornidão, é uma crítica ao seu estado de inutilidade. Assim como as águas de Laodiceia eram inúteis para a sua função, a igreja de Laodiceia era inútil para a sua função. E embora ela fosse uma igreja rica, bela e abastada, como as águas de Laodiceia eram belas por causa da sua coloração, ela continuava sendo uma igreja inútil, assim como as águas de Laodiceia, embora fossem bonitas, eram inúteis para a sua função, que seria matar a sede. Cristo, então, continua tratando do problema da igreja e apresenta uma solução, verso 17 e 18. Tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te cubras e a vergonha da tua nudez não seja mostrada, e colírio para que apliques sobre os teus olhos e enxergues. Novamente, aqui o problema da igreja, reforço com os irmãos, é a sua presunção, a sua falsa sensação de autossuficiência. Qual é a realidade de Laodiceia? É uma igreja rica, é uma igreja composta de cidadãos ricos. É muito provável que essa igreja não tivesse problema com fome, com algum tipo de perseguição. Não há nenhuma informação disso no texto. Não há nenhum tipo também de informação de que os crentes da igreja tivessem algum problema com a sociedade fora da igreja, porque muito provavelmente essa é uma igreja autossuficiente. Ela vive apenas para o seu próprio interesse, para atender às suas próprias necessidades. E essa realidade de Laodiceia é a realidade da igreja.
Uma cidade rica, uma igreja rica, uma cidade independente, autossuficiente, uma igreja independente e autossuficiente. E aí a ideia que o consenso popular nos traz é que quem tem dinheiro não tem problema. Quem tem dinheiro não enfrenta dificuldades na vida, porque o dinheiro compra todas as soluções de problemas. Se nós temos fome e temos dinheiro, nós compramos comida. Se a nossa casa está ruim, está com algum problema, nós temos dinheiro, nós compramos outra casa. Se a nossa roupa está desgastada e nós temos dinheiro, nós compramos outras roupas. E então isso gera na cidade, gera na igreja especialmente, essa sensação: eu não preciso de mais ninguém, inclusive de Cristo. Eu não preciso de Deus. Eu tenho dinheiro, eu posso resolver todos os meus problemas. E aí Cristo aponta o problema maior da igreja. É que a igreja tem uma autopresunção, uma compreensão de que ela é autossuficiente, mas na verdade ela é cega, ela não vê a sua própria realidade. E ela, além de cega, ela é miserável, porque ela acha-se rica, mas na verdade ela é miserável. Ela se acha feliz, mas na verdade ela é infeliz. Ela é rica, ela se acha rica, mas na verdade ela é pobre. Ela acha que tem visão, que ela consegue enxergar bem, mas na verdade ela é cega. E isso tudo aqui está em contraponto com as características da cidade. Cristo diz para ela: olha, você acha que é rica, que é abastada, que tem todo o dinheiro do mundo? Na verdade você é pobre, você é miserável. Você acha que produz o colírio que faz todo mundo enxergar e que você tem boas vistas porque usa o seu colírio? Mas na verdade você é cega. Você acha que você está bem vestida com as suas roupas feitas dessa lã negra e diferente, especial, que somente vocês produzem? Mas na verdade vocês estão nus, vocês estão despidos, vocês não têm absolutamente nada. O resultado é que a cidade aparentava uma felicidade, na verdade era uma cidade e uma igreja infeliz. No verso 18, Cristo vai oferecer a solução. E a solução é que Laodiceia compre dele ouro, roupas e colírio. Compre dele riqueza de verdade, compre dele roupas para cobrir a sua nudez e compre dele um colírio que de fato cure a sua cegueira. E aqui o interessante é que Laodiceia, o comparativo que Cristo faz é que Laodiceia comprou, mas comprou do vendedor errado, comprou da fonte errada. Cristo então diz agora para Laodiceia: compre da fonte correta. Quem é a fonte correta? Sou eu. Quem é que pode de fato dar riqueza para vocês, uma riqueza que não seja perene, mas uma riqueza eterna? Eu. Quem é que pode dar o colírio que de fato transforma a sua vista e permite que vocês enxerguem a realidade da vida? Eu. Quem é que pode de fato vestir vocês para esconder a nudez e a vergonha de vocês? Eu. Então compre de mim. A solução para a igreja de Laodiceia era ir até Cristo, era ter um encontro com Cristo, era ter um contato com Cristo e de Cristo receber todas as coisas que pudessem resolver o seu problema. Há uma clara ironia aqui da parte de Cristo. A igreja, a cidade que pensava que era rica, feliz e autossuficiente, era na verdade pobre, infeliz, cega e ainda estava com sua vergonha à mostra. Cristo então chama a atenção da igreja e agora ele continua aprofundando a solução nos versos 19 e no verso 20. Ele diz o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo continua apresentando as soluções para o problema de Laodiceia. Primeiramente, ele faz aqui uma afirmação que é ecoada em todo o texto bíblico: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. A nossa sociedade moderna, a nossa sociedade moderna, ela desassociou castigo, repreensão de amor. Nós estamos cansados de ouvir que quem bate não ama, Quem repreende a criança é porque não ama, é porque não sabe conversar, é porque não demonstra amor pelas crianças, ou qualquer coisa nesse sentido. Tanto é que nós temos hoje a legislação contrária a esse tipo de comportamento. É óbvio que existem exageros, é óbvio que existem pessoas que vão além da repreensão e vão direto e de fato estão maltratando e espancando crianças em nome de uma eventual repreensão. É claro que isso tudo é compreensível e se entende, se aceita que existe esse exagero. Contudo, o texto bíblico deixa claro, e é o próprio comportamento de Deus ao longo do texto bíblico deixa claro,
que quem ama, repreende. Quem ama não fica apático diante do erro. Quem ama, repreende e, se for necessário, castiga para evitar que o objeto do seu amor, a pessoa que é objeto do seu amor, encaminhe-se na direção errada. Por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos e a minha filha, Elisa, ela tem um gênio peculiar, né? E isso aqui é um eufemismo para a teimosia dela. Ela é extremamente teimosa, de um gênio muito forte, ela discute com a gente o tempo todo, ela tem 3 anos de idade. Se a vontade dela não for feita, ela entra em guerra com todo mundo na casa. E a gente está tratando com isso, está trabalhando com isso. E muitas vezes, durante o dia a dia da nossa relação com ela, eu sei que ela vai fazer algo de errado, eu estou vendo que ela está fazendo algo de errado, eu estou orientando ela a não fazer algo de errado, e ela insiste, pela teimosia, em continuar fazendo algo de errado. E aí você chama a atenção uma vez, chama 2, chama 3, até que é necessário você ir lá e corrigir com algum tipo de ação física mesmo, dar uma palmada, chamar a atenção de uma maneira mais dura. Porque, no fim das contas, o meu amor de pai me impede de simplesmente olhar para ela e dizer assim, quer saber de uma coisa? Deixa ela se estapelar, deixa ela se esborrachar, talvez se esborrachando ela aprenda. O amor de pai, o amor de mãe, o amor daquele que cuida, daquele que de fato assume essa função paternal, essa função maternal de criar uma pessoa, impede você de simplesmente olhar a pessoa que você ama, caminhando no caminho da destruição ou do erro e não fazer absolutamente nada. Ora, se Deus é que sabe de todas as coisas e sabe melhor do que todo mundo todas as coisas, Ele nos corrige porque Ele nos ama, quem somos nós para discutir com Ele o método de correção para aqueles que nós amamos? Então ele deixa claro, tanto aqui em Apocalipse quanto em diversos outros textos, de que porque Ele nos ama é que Ele nos corrige. Se Ele não nos amasse, Ele nos deixaria caminhar em direção à destruição. Mas porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Porque Ele nos ama, Ele chama a nossa atenção e Ele faz o que for necessário para que nós entendamos a necessidade de corrigir os nossos passos. Ainda que isso seja nos infligir algum tipo de punição, algum tipo de castigo, algum tipo de dor, algum tipo de flagelo, para que nós possamos entender que o caminho que estamos andando é um caminho equivocado, é um caminho errado. Tanto é que o texto termina esse verso dizendo o seguinte: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que Cristo está dizendo para aquela igreja? Eu vou repreender vocês, eu estou repreendendo vocês, eu estou chamando a atenção de vocês, e se precisar eu intervirei na vida de vocês, se for necessário eu tirarei o que vocês acham que é o fundamento da segurança de vocês, para que vocês entendam que eu amo vocês e que vocês estão errados. Vocês estão equivocados no comportamento de vocês. Por isso, sê zeloso e arrepende-te, ou seja, atenta ao que eu estou dizendo, não caminha até a destruição, muda de comportamento antes que eu tenha que intervir de uma maneira mais dura, de uma maneira mais enérgica. Então, Cristo deixa claro que porque Ele ama, Ele corrige a igreja. Por isso, a igreja deveria se arrepender, demonstrar zelo e se arrepender de seus erros e entender o castigo e aceitar a correção. O texto continua no verso 20, falando com uma das passagens mais conhecidas do texto e também do texto bíblico, especialmente do livro de Apocalipse. O texto diz o seguinte: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa expressão, por vezes, foi utilizada num processo de evangelização. Você já deve ter ouvido essa expressão em algum apelo de final de mensagem: eis que estou à porta e bato. Né? Só que o contexto dela nos faz aqui perceber que esta mensagem não é exatamente uma mensagem de evangelização. Cristo está falando não com descrentes, Cristo está falando com crentes. Ainda que nesse caso, aparentemente, esses crentes precisassem de fato ser evangelizados, porque estavam caminhando fora do rumo. Mas o fato aqui é que Cristo está falando com uma igreja. E qual é a relação aqui? É uma igreja que deixou Cristo de fora porque se sente autossuficiente. Cristo literalmente foi tirado da equação da vida da igreja, da vida da igreja de Laodiceia. Quando os irmãos de Laodiceia pensavam na vida, pensavam nos seus planos, Cristo não era considerado. Cristo estava literalmente do lado de fora. Por isso Cristo diz: olha, eu estou à porta. Se vocês me permitirem, eu vou entrar
e participar da vida de vocês. Cristo está chamando a atenção da igreja e dizendo assim: eu quero manter relação com vocês, eu quero manter comunhão com vocês. Agora, se vocês insistirem em me deixar do lado de fora, certamente vocês perecerão, porque sem mim, como ele mesmo já disse nos evangelhos, sem mim nada podeis fazer. Então ele chama a atenção da igreja e diz: igreja de Laodiceia, eu estou à porta, abram a porta. E esse aqui é um chamado para todos os membros da igreja de Laodiceia, assim como é um chamado para todos nós ainda hoje. Cristo continua esperando que nós permitamos que ele tenha íntima comunhão conosco. E o que ele busca com a igreja de Laodiceia é essa íntima comunhão. Quando ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e eu entrarei e cearei com ele, essa ceia aqui não é a ceia da Eucaristia, a ceia do Senhor que nós realizamos, o mandamento, a ordenança. A ceia que ele está falando é sentar-se à mesa para comer, partilhar uma refeição juntos. Porque existe maior intimidade do que partilhar uma refeição com alguém? Existe maior intimidade do que você convidar alguém para a sua casa, para ela comer com você? Isso em todas as culturas e até hoje é um sinal de intimidade. Quando você convida alguém para a sua casa, para jantar, para almoçar, o que você está sinalizando é que você deseja conhecer aquela pessoa, você deseja ser conhecido por ela, você deseja desenvolver um relacionamento com ela. Nesse sentido, Cristo fala para a igreja de Laodiceia: se vocês abrirem a porta, eu vou entrar e vou ter comunhão com vocês. Eu vou voltar a ter comunhão com vocês, porque a nossa comunhão foi eliminada. Vocês me tiraram da vida de vocês. Eu estou do lado de fora. Enquanto vocês vivem a vida de vocês se achando autossuficientes, eu, o Senhor, estou do lado de fora, longe da relação com vocês, longe da vida com vocês. Por isso eu digo a vocês: eu estou aqui disposto a desenvolver um relacionamento com vocês. Eu quero restabelecer a nossa ligação. Eu quero restabelecer o meu amor com vocês, a minha comunhão com vocês. Por isso eu estou à porta, estou batendo, desejoso de entrar e ter comunhão com essa igreja. E nesse sentido, é muito interessante percebermos como Deus nunca desiste do seu povo. Por mais teimoso, por mais presunçoso, por mais arrogante que seja, Deus não desiste do seu povo. Cristo podia olhar para a igreja de Laodiceia e dizer assim: esse pessoal é teimoso, é um pessoal presunçoso, são arrogantes, então eu não quero ter comunhão com eles, porque a minha comunhão são com aqueles que são humildes de coração, com aqueles que se arrependem, com aqueles que entendem a relação deles comigo. Então, não quero ter comunhão com essa igreja. Mas essa é uma igreja que Cristo ama. Porque aqui na igreja de Laodiceia, por mais que esteja tendo comportamentos inapropriados, inclusive é uma igreja que não recebe nenhum elogio, por mais que ela seja uma igreja digna de repreensão, é uma igreja onde tem salvos do Senhor, amados do Senhor, e porque Cristo ama essa igreja, ele está à porta pedindo para ter comunhão com essa igreja. E se qualquer um dos membros da igreja ouvisse o chamado de Cristo e restabelecesse comunhão, haveria para ele uma recompensa, haveria para ele uma retribuição pela sua fidelidade. Cristo está buscando restaurar o relacionamento perdido com Laodiceia, buscando ter intimidade. O que Cristo busca é profunda comunhão com a igreja de Laodiceia. E que lugar melhor para demonstrar essa intimidade, essa comunhão, do que a mesa do Senhor. Por isso ele caminha para o verso 21, para o desafio para o vencedor. O texto diz: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. A promessa aqui é para qualquer um dos membros daquela igreja. Qualquer um que se arrependesse, qualquer um que preservasse ou perseverasse na comunhão com o Senhor, aquele receberia uma honraria maior do que qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. Porque pensa aqui, que tipo de honraria um membro da igreja de Laodiceia sentiria-se engajado a receber? Uma igreja que tem tudo, pessoas que têm todo o dinheiro, pessoas que têm todas as condições. O que Cristo está dizendo para eles: olha, todo o dinheiro do mundo não comprará a honraria que eu vou dar para aqueles que se mantiverem fiéis. A honraria é se sentar no trono do Senhor, no meu trono, no trono em que eu sentei com o meu Pai, no trono do meu Pai. Eu estou convidando você que se mantiver fiel, e se você
abrir a porta e me permitir ter comunhão com você, você que confiar única e exclusivamente em mim, você que mantiver-se perseverante na nossa relação, na comunhão com Cristo, você vai se assentar no trono do meu Pai. Isso é uma honraria que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. Os cristãos de Laodiceia poderiam se contentar com o que já tinham, e tinham muito, mas Cristo afirma que eles poderiam receber muito mais, desde que abandonassem a autoconfiança e confiassem somente no Cristo vitorioso. O último verso, o verso 22, abre as nossas aplicações. Quero fazer aqui algumas aplicações dessa mensagem para as nossas vidas. O texto do verso 22 vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é sempre o primeiro desafio para nós, é sempre a primeira aplicação para nós. Nós precisamos estar prontos para ouvir o Espírito falando conosco. O Espírito falou à igreja de Laodiceia há 2000 anos atrás, mas continua falando conosco, Igreja Batistolaria em Porto Velho, Rondônia. Continua dizendo conosco, continua falando conosco, e talvez ele esteja nos perguntando: onde está a nossa confiança? Onde está a sua confiança? Faça um autoexame agora, pense, medite, onde está a sua confiança? Para o dia mau, você confia na sua conta bancária, no seu cargo público, no seu emprego, na sua capacidade empresarial, ou você confia no Senhor Jesus Cristo? A autoconfiança é a maior armadilha para o cristão. O texto bíblico trabalha o tempo todo conosco, deixando claro que toda vez que o ser humano tem um comportamento autoconfiante, ele tropeça e cai. Começou assim no Éden. A queda de nossos pais, de Adão e Eva, se dá por conta da autoconfiança e da presunção dos dois de acharem que poderiam saber mais do que Deus. Quando a serpente diz para Eva, diz assim: olha, Deus disse assim para vocês, se vocês comessem essa árvore aqui, vocês morreriam. Olha, não é bem assim. Deus está errado. Eva, ao invés de ouvir a Deus e de confiar em Deus, resolveu confiar na sua própria análise da situação, confiou nos seus próprios instintos, confiou na criação, na criatura, ao invés de confiar no Criador, e com isso tropeçou Eva, tropeçou Adão, e tropeçamos todos nós, caímos todos nós, porque eles eram os nossos representantes. A raiz da queda de Adão e Eva está na presunção que eles poderiam ser independentes de Deus. E uma coisa que nós precisamos entender: não há satisfação fora do Senhor. Não há satisfação em ser independente do Senhor. Nós só encontraremos verdadeira satisfação quando compreendermos que precisamos ser completamente dependentes do Senhor. E é isso que Laodiceia precisava entender, e é isso que nós continuamos precisando entender ainda nos nossos dias, ao responder à pergunta: onde está a nossa confiança? Segunda aplicação que o Espírito talvez esteja fazendo às nossas vidas hoje, que eu entendo que seja necessário para as nossas vidas hoje, é entender que riqueza nem sempre é sinônimo de bênção. Riqueza nem sempre é sinônimo de bênção. Tanto no mundo antigo quanto nos dias atuais, nós temos a falsa sensação de que quando eu começo a enriquecer, quando eu começo a ganhar bem, quando eu começo a progredir profissionalmente, ganhar melhor e conseguir construir ali uma certa abastança financeira, né, uma certa abundância financeira, nós temos a sensação de que estamos sendo sempre abençoados pelo Senhor. Essa é uma percepção natural. Eu ganho mais, então eu agradeço porque é bênção do Senhor. Eu começo a ficar rico, então eu penso que é bênção do Senhor, que é porque eu estou fazendo a vontade de Deus, é porque eu estou agradando a Deus, porque eu vivo uma vida de acordo com a vontade de Deus, então Deus está me abençoando com mais e mais riquezas. Contudo, nem sempre é assim. Às vezes, riqueza é provação. Às vezes, o Senhor está lhe provando para saber onde é que você de fato confia. No que é que de fato você confia? Se você confia nas suas capacidades, no dinheiro que você está recebendo, ou se você confia no Senhor. A história de Jó é muito semelhante a isso. Jó é tirado dele todas as coisas para que Satanás, o inimigo, pudesse ver que no fim das contas, Jó confiava única e exclusivamente no Senhor. Ele não confiava nas suas posses, ele não confiava na sua condição financeira, ele não confiava no seu sucesso como um homem empresarial, como um homem, um criador de animais, de gado, um homem rico da sua época. Então, nesse sentido, quando nós somos
colocados diante de vultuosas fortunas, ou de um salário muito gordo, ou de uma posição de grande prestígio, nós temos que ficar atento para ver se o Senhor não está nos provando. Não há nada de mal em ganhar bem, não há nada de mal em ser bem-sucedido profissionalmente, ganhar o seu salário gordo, abastado. Mas você tem que entender que nem sempre isso vai ser para você apenas resposta de um bom comportamento em relação a Deus. Às vezes o Senhor está testando a sua fidelidade, para saber onde de fato você está depositando a sua confiança. Ainda que hoje nós tenhamos essa falsa sensação de que se enriquecemos ou somos bem-sucedidos no nosso trabalho a ponto de acumular consideráveis posses financeiras, é porque Deus estaria feliz conosco. Nem sempre é assim. Às vezes, riqueza pode ser provação do Senhor para nós, para saber onde está a nossa confiança, se nele ou nas riquezas. Terceira aplicação que eu gostaria de fazer para nós é: como será que Cristo avalia as nossas obras? Cristo olhou para a igreja de Laodiceia e disse: conheço tuas obras, sei que tu não és nem frio nem quente, e porque tu é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E nós entendemos que o texto está falando que aquela igreja é uma igreja inútil. Deus olhou para aquela igreja, Cristo olhou para aquela igreja e disse: vocês são inúteis, vocês não cumprem a tarefa de vocês. Então a pergunta que nós devemos fazer para nós hoje é: como Deus está avaliando a nossa igreja? Como Deus está avaliando a Igreja Batista Olaria hoje, aqui em Porto Velho? Será que Deus olha para nós e nos vê como uma igreja útil ou como uma igreja inútil? Será que Deus olha para nós e nos vê como uma igreja que atende ao propósito para o qual ela foi plantada aqui, ou uma igreja que não atende ao propósito para o qual ela foi plantada? Como é que Deus avalia as nossas obras? Como Deus está avaliando a nossa igreja hoje? Quarta aplicação que eu gostaria de fazer ainda é: que tipo de reação nós estamos provocando em Cristo? Que tipo de reação nós estamos provocando em Cristo? Nós estamos provocando em Cristo um bem-estar ou um mal-estar? A igreja de Laodiceia provocou um mal-estar em Cristo. Cristo, ao se deparar com aquela igreja, ao se relacionar com aquela igreja, tinha vontade de vomitar, porque era uma igreja inútil, uma igreja que fazia mal ao Senhor. E é interessante, porque a gente lê o texto e passa meio batido por ele, mas eu, pensando sobre o texto, estudando o texto, anotei no canto do comentário que eu estava lendo, anotei assim: uma igreja que faz mal ao Senhor. É duro isso. É duro você olhar para uma igreja e perceber que o que Cristo disse para aquela igreja: olha, vocês me fazem mal, vocês me fazem sentir doente. E isso deve nos fazer meditar ainda hoje. Que tipo de reação nós estamos provocando no Senhor? Que tipo de reação nós estamos provocando quando Cristo se relaciona com a igreja Batista Olaria? Será que Cristo se alegra, está satisfeito? Ou será que ele sente náusea? Será que ele sente enjoo? Será que ele tem vontade de vomitar? Será que ele tem vontade de nos expelir, nos expulsar, assim como aquele que toma água morna tem vontade de vomitar por causa da água morna? Nesse sentido, nós devemos continuar meditando. Que tipo de reação estamos provocando em Cristo? Bem-estar ou mal-estar? Quinta aplicação: se queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor, nós devemos estar dispostos a ser corrigidos por Ele. A igreja de Laodiceia precisava entender que ela seria corrigida pelo Senhor, porque Cristo ama aquela igreja. E se de fato nós queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor, que faz a vontade do Senhor, nós temos que estar dispostos a ser corrigidos pelo Senhor. E a correção nem sempre é agradável. A correção nem sempre é confortável. A correção muitas vezes é dolorosa. A correção muitas vezes exige um mudar de comportamento, um mudar de postura, e essa mudança dói, essa mudança muitas vezes incomoda, porque nós estamos acomodados a uma letargia, a um estado de frieza, a um estado de apatia, a um estado de falta de relacionamento com Deus, e porque Deus nos ama e deseja nos corrigir, Ele vai forçar uma mudança, e essa mudança muitas vezes causará incômodo. Mas se nós queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor,
nós temos que estar dispostos a ser corrigidos por Ele, ainda que essa correção gere para nós incômodo e dor. Se formos disciplinados pelo Senhor, é porque Ele nos ama. Se formos disciplinados pelo Senhor, é porque Ele nos ama. Por isso nós devemos nos alegrar se o Senhor nos disciplinar, se o Senhor nos chamar a atenção, se o Senhor moldar o nosso caráter, o nosso comportamento, para que nós façamos aquilo que agrada a Ele. Ele só fará isso porque Ele nos ama. Agora, se o Senhor não nos corrigir, se o Senhor olhar para nós e não ver razão para nos corrigir, é porque o Senhor não nos ama. E isso para nós é a pior de todas as notícias, é a pior de todas as respostas, é o pior de todos os cenários, é não ser corrigido pelo Senhor, porque isso é a demonstração de que Deus não nos ama. Sexta e última aplicação, hoje é tempo de autoexame. Diante de tudo isso, hoje é tempo de autoexame, o momento é agora. Devemos avaliar a nossa relação com Cristo, nós devemos avaliar onde está a nossa confiança, nós devemos avaliar as nossas obras, devemos avaliar a nossa relação com Cristo, o que nós estamos provocando em Cristo, devemos avaliar onde Cristo está em nossas vidas. Ele está sentado à mesa conosco, com íntima comunhão, ou Ele está do lado de fora, batendo, pedindo para entrar? Onde está Cristo nas nossas vidas? Hoje é tempo de autoexame. Hoje nós encerramos esse ciclo das 7 igrejas, e cada uma dessas igrejas nos chamou a atenção para ou coisas que nós devemos fazer para ser uma igreja que agrada ao Senhor, ou coisas que nós devemos deixar de fazer se queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor. Por isso, hoje é tempo de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sê zeloso, arrepende-te, porque é o Senhor repreende a todo aquele que ama. E se o Senhor está nos repreendendo nessa noite, é porque Ele nos ama, porque Ele deseja que nós façamos aquilo que é agradável a Ele. Quero convidar você a me acompanhar em uma oração final, para encerrarmos essa mensagem. Senhor, fala conosco nessa noite, tem misericórdia de nós. Auxilia-nos, Pai, nas nossas limitações. Não desiste de nós, ainda que nós tenhamos um comportamento presunçoso, autoconfiante, achando que não precisamos de Ti para todas as coisas. Quantas vezes nós tomamos decisões que afetam toda a nossa vida e toda a nossa agenda, toda a nossa programação, e o Senhor muitas vezes é consultado apenas depois que tudo foi decidido pelos nossos corações. Isso demonstra a nossa presunção. Muitas vezes escolhemos com quem nos relacionar sem consultar a Ti, escolhemos onde trabalhar, o que fazer, o que estudar, sem consultar a Ti, sem saber se o que faremos Te agrada, sem saber o caminho, sem saber se o caminho que escolhemos será um caminho que nos aproximará de Ti ou um caminho que nos afastará de Ti. Então auxilia-nos, Pai, nesse momento. Tem misericórdia de nós. Nós queremos ter íntima comunhão contigo. Nós não queremos ter um Cristo batendo à nossa porta, nós queremos um Cristo sentado à nossa mesa, tendo comunhão conosco, participando de nossas vidas, sendo íntimo de nossas vidas, sabendo exatamente o que acontece conosco todos os dias, em todos os momentos, e tendo plena participação em toda a nossa vida, porque nós sabemos que nós só tomaremos boas decisões se formos orientados por Ti. Nós sabemos que só administraremos bem os recursos que o Senhor nos der se formos orientados por Ti. Nós só seremos de fato satisfeitos e felizes se encontrarmos a nossa satisfação em Ti, a nossa felicidade em Ti. Tem misericórdia de nós, fala conosco, continua falando conosco ao longo da semana, reverbera essa mensagem no coração dos meus irmãos, que haja transformação na Igreja Batista Olaria, para a honra e glória do Teu nome. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.